Hoje, nossa roda de homens. Outro dia fizemos roda de mulheres. Era uma rodinha, porque era só eu, Nani Venâncio e Débora Rodrigues. Mas essa rodinha já não deu espaço para mais ninguém falar. Hoje, como são homens, a gente conseguiu convidar mais homens. E nós duas, né? Nós Contraponto. duas. Agora, eu vou apresentar os nossos convidados hoje. Fabiano Rampazzo, que é jornalista com a gente. Muito bem-vindo mais uma vez, Kátia, né? Obrigado. Fazia tempo que você não aparecia. Mas eu tava com saudade. Também. Frederico Matos, que é psicólogo, muito bem-vindo. Obrigado. Ismael Araújo Sumido, também bem-vindo, que é Kátia. jornalista. Tudo bom? Tudo bem. E aqui Renato Kaufmann, publicitário, muito bem-vindo. Tudo bem. Alessandra Von, todo mundo conhece, que eu vou te fazer um bolo maravilhoso. Pra gente entender um pouco essa história, a gente fez um vídeo. Vocês acham que o brasileiro trai muito? Vejam no vídeo, a gente já conversa. Olha lá. Você seria capaz de perdoar uma traição? Uma pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro mostra que 60% dos homens e 47% das mulheres confessam já ter traído o parceiro. Dado que deixa claro como a cultura brasileira valoriza a sexualidade masculina e reprime a feminina. Mesmo assim, elas estão traindo muito mais do que 20 anos atrás. Isso porque as mulheres estão mais livres, exigem mais dos seus parceiros e, quando o relacionamento não está bom, tendem a buscar satisfação com outro homem. Mas quem acha que o comportamento das mulheres está se aproximando cada vez mais do comportamento dos homens está muito enganado. A mulher busca ter tudo em um homem só: companheirismo, carinho e sexo. Em contrapartida, o homem não tem dificuldade em dividir a atenção entre duas mulheres. Uma é a dona de casa e a outra é a parceira na cama. O jeito, então, é desistir de ter uma relação fiel? Para alguns, a traição é tão profunda que destrói o amor para sempre. Já para outros, pode significar uma chance de recomeçar o relacionamento. Eu já estava assistindo aqui o vídeo e estava eu dando pitaco na vida deles. Eu falei, gente, no vídeo diz que o homem quer uma mulher que seja dona de casa e a outra que seja amante. Duas mulheres. Enquanto a mulher quer tudo num homem só. Vocês concordam com isso, não? Cara, eu não só acho que não é isso, como esse vídeo realmente, assim, ele tá dizendo que os homens traem mais ou que eles confessam mais em pesquisa? Eles disseram, eu tenho os dados aqui, deixa eu ver onde que estão os dados. Aqui, ó, que 60% dos homens confessam a traição contra 47% das mulheres que confessam. Agora, as que não confessam, a gente não sabe se elas... Exatamente, a mulher, ela é tão mais inteligente que os homens, que a mulher mente até na pesquisa. Ou seja, aqui a pesquisa, você trai mais que eu. E essa coisa do homem querer uma mulher para ficar em casa e outra para ser amante é a mais pura verdade. É verdade? É verdade, claro que é verdade. É o seguinte, a mulher, né, a minha queridinha que mora comigo, minha esposa, a mãe dos meus filhos, não vai gostar de ouvir isso. Ela tem que ser tão quente, tão sensual e tão sedutora quanto a amante. Então, na verdade, o homem na cabeça dele, ele costuma dividir. A mulher que eu casei... politicamente correto. Não, eu tô falando da sexualidade. Às vezes o homem não se realiza sexualmente com a mulher que tá do lado dele no dia a dia, o que é muito errado. Por que não fazer tudo que eu faço com a amante com a mulher? Eu não preciso ter amante, né? É o que eu acredito. Eu posso ter satisfação total com a minha esposa. Ele tá fazendo uma média com a mulher dele que tem em casa. Se ela tivesse na China, você tinha falado outro, o discurso era outro. Não, mas é verdade, é verdade. Não, esse Não, porque a China sintoniza a Gazeta ali, dá uma roubada igual. Esse é o desejo, mas assim, não falando da vida particular de cada um, então, para ninguém se expor. Mas a maioria dos homens prefere ter a mulher dona de casa, essa que cuida muito bem, que cozinha, que zela, que às vezes assume o lugar da própria mãe dele, porque tem homem que tem isso, e a outra que faz a prostituta na cama. Mas, Kátia, eu acho que esse é um modelo um pouco mais antigo, né? A mulher vem se emancipando, a mulher vem deixando mais claro quais são os seus desejos. Esse quadro que você descreveu agora, ele ainda existe, é verdade. Mas eu acho que vem melhorando. Eu acho que hoje em dia o homem consegue enxergar na mulher dele, na namorada, que ele vai casar e que vai virar esposo, com potencial para ser também a safadinha dele.
né? Posso tão dar um bonzinhos. depoimento? Eu vou dar um depoimento Alessandra, aqui. como eles estão bonzinhos. Não tão... Eu vou dar um depoimento já. Essa Vou abrir o jogo aqui. é unida, Não é? Denise. Pois é. Homem devia se dar com homem, porque eles são amigos até debaixo Isso é d'água. uma coisa também que eu já estava falando Não com as é? meninas É outra vez. incrível. Somos os únicos de espécies diferentes que teimamos em viver juntos. É incrível. Sabe Não é o que, verdade, sabe ô o que, psicólogo? Você não acha que é verdade? Assim, uma coisa que eu vejo é que a gente costuma separar em gênero, né? Quem trai mais, quem trai menos. Mas, de modo geral, acho que a traição acontece por uma necessidade de autoafirmação. Se a pessoa, de alguma maneira, se sente para baixo, inferiorizada, e ela tem a oportunidade, e de alguma maneira ela imagina que não vai se descobrir, e ela está suavemente insatisfeita, ela arranja uma justificativa para qualquer coisa e faz o que ela tem vontade. Mas e o tesão, psicólogo? Mesmo Mas será que só é então, isso? flerte. E o tesão? O cabo viu uma mulher e legal, gostei. Mas de novo, Às vezes meu ego tá em dia, tá tudo certo, eu sinto então, vontade. daí de novo, autoafirmação, vaidade. Eu posso, ela quer, eu Mas vou. a raiz do tesão é a vaidade só, Mas isso será? não é mais animal? Não, não, animal não, porque a vaidade é muito humana, não, né? Não, eu digo assim, a coisa do animal, do homem, olha, ele pode estar muito bem casado. Do caçador, Do né? caçador. Entra aqui, tem aqui, eu não vou citar nomes, mas eu já sei o gosto de mulher de muitos dos meninos, depois de 11 anos aqui, a gente já passa a conhecer. Na hora que eu vejo a mulher entrando, eu falo assim, esse é o tipo do fulano. Esse é o tipo do ciclano. Eu fico de olho e, gente, sutilmente, tem logo uma pescoçadinha assim, e eles se entreolham de um jeitinho que não tem como falar que você não estava olhando. Então, tudo bem, eu não acho que isso é vaidade, eu acho que isso é mais pré-histórico É mesmo. carnal, é instintivo. carnal, é instintivo. Sim, é instintivo, mas a decisão de fazer ou não fazer depende da personalidade do sujeito. né? Isso eu concordo isso também, que é uma sim, coisa. é. Acho que a traição é uma questão de opção. Sim, né? Aí que sim. está a opção. Eu acho que a tentação, todo mundo sofre, homem e mulher é igual. Né? É que o Agora, homem, de modo geral, ele tende a fazer mais concessões. Então ele tem alguma oportunidade, ele fala, dá pra fazer, ele faz. Ele se acha no direito de fazer. A mulher, ela já tende a negociar muito com a moralidade dela, com mais intensidade que o homem. Porque a gente vive numa sociedade machista, né? Exato. Não estou descobrindo a roda aí, estou falando do óbvio. Agora, é mais fácil pro homem trair do que pra mulher, cara. Isso é o que você acha. A mulher se aproveita desse machismo. Lógico, imagina. Tolinho, Ingênuo, por né? que vocês acham, então, que as mulheres hoje estão traindo muito mais do que as mulheres de 20 anos atrás? O que vocês estão fazendo que está deixando as mulheres... O homem a tem fim medo de da mulher buscar moderna. O homem fora tem de medo. casa? Eu já respondi a sua pergunta. Qual que é? A mulher se emancipou, Exato. ela também se permite hoje fazer coisas que antes ela não se permitia, isso é muito legal Hoje também. ela se sente no mesmo Agora, direito. O que eu digo é o seguinte, o cara que chega aqui numa mesa de bar e fala que tá pegando a secretária dele, ele é visto como um garanhão, pô, sério, e aí? A mulher que vai falar isso, ela tem medo de ser julgada, nossa, como você é vulgar. Tudo você... bem, mas ela pode Nesse fazer, sentido. só não vai contar. Exato. Então, é Normalmente verdade. a mulher, quando trai, ela não vai no meio das meninas e conta para todas elas. Ela fala, faz, conta para uma amiga em Vou particular. dizer que você também está errado, não é não? Bom, Você- quantas que contam em rodinha... Olha, quer ver? Vocês vão ficar de queixo caído. E vão você precisar de tá terapia. muito expert nessa história de traição, hein? Não, eu nunca traí, sabe por quê? Porque eu não me sentiria à vontade. Eu preferia me separar, não me casava mais e saía com quem eu quisesse. Muito bem. Mas aí, assim, é uma questão minha, pessoal. Eu não teria coragem, acho que dá muito trabalho você ficar mentindo. E a mentira, uma hora você cai em contradição. Então, se eu não estou satisfeito com quem está comigo, então fala, olha, o negócio é o seguinte, cada um pro seu lado, e aí na minha vida agora eu faço o que eu quero. Eu acho que tem gente que curte esse joguinho de, eu vou esconder, eu vou mentir. Comigo não teria nada a ver, porque eu ia acabar me entregando. E Dá acaba- muito trabalho. E Então, faz sofrer, né? É, Pra faz sofrer mentir, o outro, mas tem você que ter também. memória boa, né? Então... Agora, vocês acham que, assim, existe essa questão, por exemplo, da ética versus o medo de ser pego? Não acho, não. Por exemplo, porque no texto ali estava uma coisa que dava a impressão que a mulher é mais ética nesse sentido e o homem, se tiver oportunidade, não puder ser pego. Eu acho que o homem pensa nisso, a mulher já pensa diferente. porque eu acho que a mulher, ela tem muito aquela coisa de sexo ligado ao amor, né? E da cabeça do homem, me parece ser A coisa cada um separada. Separada, exatamente. Mas sabe o que o doutor Pellini me disse? É. Disse aqui no programa. Que hoje em dia tem muitas mulheres, até com mais idade, que elas estão contratando rapazes só para o sexo.
Então assim, você é meu amigo do Eu ia sexo, falar você é meu isso. amigo para dançar, você é meu amigo não sei pra quê, e fica muito evidente. Quer dizer, a mulher também está se permitindo, como vocês disseram, mas de uma forma diferente. E diz que para essas mulheres, elas se sentem bem. Quer dizer, se você se sente bem, se você acha que tudo bem, né? E na minha opinião, a traição não tem nada a ver com ética, tem a ver com desejo. Se a mulher sente vontade de trair o homem, não trai, segura aquele tesão ali. Quando chega à noite em casa e olha pra cara do marido, ela vai ver um pastel na frente dela. Ela não vai querer estar perto daquele cara. Na minha opinião, pintou o desejo por outra pessoa, será que a gente não pode considerar uma traição de eu ficar na minha cabeça pensando naquela cena, imagina eu com aquele cara, imagina eu com aquela mulher. Eu já tô traindo, cara. Não, mas pensar é traição. Mas se pensar, aí dependendo do jeito que você pensa, ferrou. Wolverine, na boa. Depende de como você pensa, o bicho pega. Pegou Não, mas mesmo. total. Eu acho que Não, se você depende. pensar em nível de detalhe, aquilo virar uma fantasia sexual com uma outra pessoa, a ponto Ué, de você mas estar peraí. transando com a sua mulher e estar pensando em outra mulher. Não, mas Mas a eu preocupação lembro- são os atos. Você pensa o que você quiser. será? A hora que você sai da fantasia e passa para a realidade, aí eu acho que tem uma linha divisória aí. Exato. Acho que a diferença é grande. Se a sua mulher falasse que sonhava em transar com Brad Pitt ou com qualquer outro cara, você ficaria se sentindo traído ou não? Não. Não. Você se sentiria traído? Mas é óbvio. Minha mulher não tem que querer transar com o Brad Pitt, tem que querer transar comigo. Mas não por que tenha você pode querer dúvida. transar com uma outra mulher? Não tô falando na que eu fantasia. não tô dizendo que eu posso querer transar. Eu acho que vamos Homem não pensa sofisticar a nisso? discussão. Ah. Se eu quero transar com outra mulher, por que não chamar minha esposa para um jantar e falar abertamente para ela sobre essa fantasia e dizer o que me atrai naquela outra mulher, para ver se a gente não pode entrar num acordo. Mas que pra ver casal se a minha- moderninho, É verdade. hein? A mulher um não se acordo modernizou, então o casal também precisa se emancipar. Se só a mulher se emancipa, o Eu casamento tô até azeda. imaginando Mas a o sua... acordo o quê? Você quer que a tua mulher desperte, venha a ter alguma coisa mais interessante? Pode ser. Ou Sua pode mulher ser. tá ela topa chorando que na você vai. sala de emoção. De, Não acredito de que repente, essa mulher que eu fantasia usa sainha curtinha aqui, a minha mulher não usa. Ela vai passar a usar Mas aquela sainha. Você já de repente... sentou com a sua mulher e falou isso? Quer dizer, por exemplo, olha, eu tenho tesão com mulher assim, assado, então agora, que tal se você fizesse isso, fizesse Eu aquilo? não tenho o menor pudor Mas já de falar fez para minha isso? mulher sobre mulheres, outras que me O atraem, que os outros Mel tá, tipos de o que beleza. os Mel tá promovendo Problema é a nenhum. sinceridade na Exatamente. relação, né? É você abrir Eu o tô jogo. na praia, passo um pitelzinho de biquíni, eu tô do lado da minha esposa, não vou ficar por baixo do óculos escuro olhando, porque eu não comento com a mulher, olha que menina bonita. Mas ela que não corpo pensa no bonito. Brad Pitt, hein? Não, eu tô então. falando de pensar sexualmente. Admirar a beleza é uma coisa, desejar de maneira carnal e íntima é outra. Pelo amor de Deus, estamos falando de Mas coisas quando diferentes. você olha esse pitelzinho, como você diz, passando, você quer fazer o que com o pitelzinho? Tá pensando numa estátua, né? Uma obra de arte. Você não, Eu tá posso realmente pensando assim, contemplar nossa, beleza. o que eu faria com essa eu não moça? posso contemplar a beleza feminina. Desculpa, E vocês por são que mulheres vocês bonitas. fazem assim, ó? E um dos elementos de um papo entre homens e mulheres é olhar e achar bonito, admirar Então, a beleza. peraí, só ver se eu Normal. entendi. Quando a mulher bonita passa, vocês fazem... É só é só assim, ó. que Não, gosto, se legal. fizer, como é que é, Kátia? Olha isso aí. Isso eu não faço. A gente faz isso em Se museu o cara faz isso, ele tá querendo muita coisa. Né? Antes de fazer, já faz isso. Enfim. Mas eu concordo com o Renato que entre o desejo e a ação vai uma distância. Porque é muito fácil você dizer que você deseja, portanto você tem o direito de fazer. Eu acho que também a motivação é muito diferente entre homens e mulheres. O homem tende a ceder mais ao desejo dele. A mulher ela tende a admirar ou perder a admiração e isso motivar a sexualidade dela. Olha, eu vou pedir até para você de casa, se você quiser fazer pergunta para os meninos, pode. mulheres@tvgazeta.com.br, hoje para os meninos, porque a roda das meninas já foi, hoje é dos meninos. Agora, vocês já acharam, vamos chamar assim, que foram traídos alguma vez? Alguma vez você encasquetou, Renato? Ai, acho que essa mulher tá me traindo. Olha, eu vou dar uma resposta mais genérica, assim. Meu amigo disse que chifre é chapéu de homem. Então você pensa assim, num casamento monogâmico, que dure 40, 50 anos, a chance de nenhum dos Não, dois... não estou falando de chance, estou dizendo se você já se sentiu traído. Porque se a gente perguntasse, Alessandra, você já, em algum momento já achou que você foi traída, ela diria sim ou não. Não seja escorregadio. Com base na realidade Com base nos ou de dados, achar. né? Porque achar, né, dá 5 minutos a gente já acha. Eu já senti que eu já tinha caído no conceito já.
E isso, para mim, era um indício de que alguma coisa podia estar acontecendo, se não de verdade, na cabeça Quer dizer, dela. ela já não te admirava tanto como antes. Sim, então eu notava no dia a dia que isso estava acontecendo. Então, a possibilidade de acontecer alguma coisa fora da relação era alta. Agora, se efetivamente aconteceu ou não, a mulher tem mais habilidade para poder maquiar as coisas. Mas você teve essa percepção, você ficou atento a isso. Sim. Quer dizer, ela era diferente, de repente ela começou a agir de uma forma... Porque a mulher ela é tão expressiva quando ela está se relacionando com um parceiro, que quando ela começa a murchar, evitar, parar de cobrar ou criticar ou buscar o diálogo, alguma coisa está acontecendo. Mas tem muita mulher malandra. Claro. Né? Sim, claro. Você está falando da mulher bonitinha, que é sensível e tal. Tem mulher malaca também, né? Que se finge ali de boa moça, boa esposa, é uma safadinha nas horas vagas. Safadinha foi bem Safadinha leve, é né? Às 3h30 da tarde, né? Safadinha é bonitinho, realmente É é porque eu para bem 3h30 da tarde. Olha, Janes de Diadema pergunta o seguinte: o que os homens mais admiram numa mulher durante o relacionamento? Você falou dela ser bonitinha, fragilzinha, fofes e tudo mais. O que você mais admira num relacionamento da mulher? Pergunta difícil, porque eu acho que tem muitas coisas importantes. Você pediu para eu escolher uma, né? Pode escolher várias, tudo bem. E mais difícil ainda com o homem, né? Eu acho importante a mulher, e aí acho que isso vale para o homem também, se reinventar. E perceber também que se relacionar é você abrir algumas concessões. Então, e acho que isso pode fazer muitas vezes diminuir a chance da traição acontecer. Por exemplo, um mero exemplo mesmo. Eu sou uma mulher que, por algum motivo, não gosto de prender meu cabelo. Eu gosto do meu cabelo solto. Só que meu namorado tem um fetiche por rabo de cavalo. Quer ficar louco com um rabinho de cavalo. É um exemplo, você é assim. Né? Sempre que eu falo assim, um amigo meu quer dizer bem. que eu já saquei que é. Eu adoro rabo de cavalo na mulher, exato. Mas ela não gosta de prender o cabelo. Não Sim, gosta. mas aí de vez em quando ela aprende. Não, mas eu tô... Exatamente. Tudo bem, mas não é isso. Por exemplo, Não assim, é ó, isso. se você perguntar para uma mulher o que é mais importante para você no homem, para você ter um bom relacionamento, a grande maioria delas vai dizer que precisa de uma pessoa que seja companheira, cúmplice. Um homem acha o quê? Deseja o quê numa mulher para que ela seja também uma parceira importante? Na minha opinião, é espaço. O homem precisa de espaço. Porque acontece aquele primeiro do relacionamento, o momento da paixão, onde você faz tudo junto. Passa o dia junto, acorda junto, dorme junto. Depois, até pra gente exercitar a individualidade, o homem gosta de estar com outros machos. O homem gosta de fazer coisa de macho sozinho, pra depois voltar pra mulher dele. Então, a mulher que dá espaço pro homem, vai ter sempre um homem novinho em folha pra ela. Eu acho que isso é importante. Dê espaço pro seu homem. Tem um telespectador que mandou um recado para você. Como é o nome dele? Eduardo. Ele disse que o problema não é a sua mulher querer transar com o Brad Pitt, é querer transar com o vizinho. Pelo menos o Brad Pitt está longe. O vizinho, é só abrir a porta que está do lado. Mandou bem. Aí piorou, né? Mandou bem. Eu gosto acha de uma mulher que tenha 3 características que eu gosto. Que ela tenha vivacidade, inteligência e que seja generosa. Acho que essas 3 características me causam tesão, de modo geral. Então, se ela for uma pessoa meio desorientada, perdida, confusa, imediatista e murcha, vamos dizer assim, isso não me causa atração. Não. Mas é bom deixar claro. De novo, e essa vivacidade pode ter ligação ou não com beleza. Porque existem mulheres bonitas que não são vivazes e mulheres que não são tão bonitas, mas são intensas, têm um brilho no olho. Eu gosto disso. E pra você? Eu acho que tem que ter química, tanto na cama quanto no diálogo depois. Não adianta você ter um sexo ótimo e depois querer apertar o botão de eject e metade da cama fazer fui, né? Tipo, recolher, né? Tem que ter uma conversa legal antes e depois e tem que dar certo na cama. Então aquele modelo que você falou assim, o homem quer uma dona de casa, irmã, mãe e uma amante super hot, não funciona. Nenhum casamento realmente vai dar certo assim, a não ser que seja naqueles modelos assim, que a amante salva o casamento. Que aí eles continuam juntos porque tem uma amante que satisfaz uma série de outras coisas. Mas você não acha que uma amante não salva o casamento? O casamento naufragado, tá naufragado, você só não vai ter que tomar uma atitude. E aí na hora que você olha pra ela, você pensa, tudo bem, você tá me enchendo o saco, mas eu vou lá, daqui a pouco você vai ver o que eu vou fazer. Eu acho que é o contrário. Na verdade, eu ouvi assim, que as pessoas ficam até mais... Sabe quando o homem chega em casa todo carinhoso, né, educado, traz flores, você fala, Mas dizem que isso é uma verdade. Quando o homem trai, ele fica muito mais atento em alguns aspectos com a mulher do que antes. Mas, Kátia, o que você falou está corretíssimo. Tem muita traição
que é por uma espécie de revanche. O cara quer se vingar de alguma Mas acho atitude que da isso com a esposa ou a mulher mulher também do acontece. homem, acaba traindo nem porque quer trair, mas para falar, você pisou na bola aqui, Agora então você você vai ver. se ferrar. E aí tá lá com o outro, na verdade, pensando no marido, né? Porque tá fazendo uma sacanagem ali como revanche, como vingança. Aí E não é também nem um tesão, problema. né? Não é nem tesão, não é nem tesão. É uma raiva que ela coloca quase ali no outra sexo. coisa. Né? Não, pode falar, pode falar. Uma coisa... Então é isso, essa coisa de... Às vezes a gente pega a energia sexual canalizando outro tipo de sentimento. É o que você falou, não é tesão, mas eu tô traindo. Por que eu tô traindo? Tem gente que trai e não sabe nem por quê. A já tá até acostumada a trair. O casamento tá vazio, não tá legal, a minha vida tá uma monotonia. Daí eu vou pro sexo, porque o sexo é aquela descarga de prazer que é super imediata. Mas e depois? Então aí vem a pergunta, vale a pena trair? E o problema que eu vou ter depois? Também vale a pena ponderar aí, né? A Sara pergunta o seguinte: vocês acham que, na verdade, uma mulher necessita de quê? Quais são as necessidades de uma mulher? Nossa, essa pergunta é muito boa, né? Essa é Olha, boa, né? o que eu costumo ouvir, porque eu ouço muitas mulheres no meu trabalho, né? Você tem essa vantagem. Então, eu acho que de uma certa forma ela saber que ele está presente e atento. Porque a mulher, quando se sente desamparada, não olhada, não percebida e não valorizada naquilo que ela realiza pelo homem, ela começa a se sentir desanimada. Então, por isso que elas falam da parceria. O que ela chama de parceria é um homem que esteja presente e atento a ela, né? Mas essa Você acha atenção, isso eu também? acho o seguinte, eu acho que essa atenção, beleza, concordo, Qualificada, né? acho que todo mundo quer atenção e não vai ser para sempre. Não vai acontecer para sempre essa atenção. Esse cuidado, é impossível isso numa relação de, vamos pensar aí de sucesso, uma relação de 10, 20, 30 anos, todo mundo sonha em envelhecer com o seu par, né? Como envelhecer com o seu par sendo fiel? É possível? Eu de verdade não estou pensando nisso. Você acha que não? Para mim tem 3 situações numa relação longa de 30, 40 anos. 3 situações possíveis, de verdade. Uma é você dar uma desligadinha na chave do sexo. De verdade. Aquilo deixa de ser Tão uma importante. prioridade para você. Eu discordo. Mesmo assim, não, é uma discordo. opção. Não estou dizendo que tem que ser essa. Estou dizendo que é uma opção. Mas por que você discorda? Eu discordo pelo Mas eu seguinte... não tenho minhas 3 opções. Não, porque vocês estão falando... opção. Não, a pergunta foi, Não, ele desculpa, esquece, não sabe como é óbvio? eu fiquei passional agora. Né? A pergunta foi do que uma mulher precisa. Precisa de atenção, precisa desligar a chave do sexo. O quê, meu irmão? Não, Mulher precisa de pegada. Mulher precisa ser pegada. colocada no canto da parede. Vamos lá, minha Não, preta. mas não é só Não, isso. peraí. Não, Não tá é só enganado, isso, sim. mas não dê isso pra sua mulher. O cara que tá em casa, se não dá isso pra mulher, um sexo carnal, um sexo que você falou agora há pouco de instinto. verdade. Meu, Tudo bem, a mas gente não é só precisa. você catar e jogar na A parede. gente precisa de energia. Exatamente. Não é só isso. Mas Não é fica um lagartixa? tempo sem isso. Fica um tempo sem você vai ver onde vai parar seu Mas veja o casamento. seguinte, É verdade. quer ver onde vai parar é seu verdade. casamento? Você cata ela num canto, joga, faz isso, faz aquilo. Não Depois você só senta no isso, sofá, claro, não e só aí isso. fica assim, ó. Exatamente. Pijamão. Meu Mas caro, não é com só aquele isso, pijama Kátia, todo não é só isso. suado. meu caro Eu tô falando, Ismael, o que me assustou é essa coisa de desligar a chave Meu caro do Não, amigo isso aí Ismael, foi outra coisa. mu- Não, mas mu- isso é um mu- relacionamento mulher não é de- dardo pra você ficar jogando na parede. Eu acho o seguinte, cara. Você tá dizendo que aos 70 anos de idade eu não vou mais fazer amorzinho com a minha esposa? Não, Você vai jogar ela na parede? Não vou Calma. mais fazer coceguinha nela? Eu acho o Pelo amor de seguinte. Deus. Não. As 3 Jogar na opções. parede e vou continuar jogando. Quero até saber se você concorda, e se todos concordam com uma das 3 opções. Eu acho que uma das opções, sendo muito realista, é você diminuir a importância do sexo na vida do casal, essa é uma opção. Mas você não acha que dá pra ter prazer no sexo, mesmo depois dos 20, 30 anos, se você inovar? Vou chegar. Segunda opção, trair. Se você trai, você se renova, você mantém um desejo ativo. Eu continuo, tipo, com a minha mulher, que eu adoro, tipo, ir jantar, viajar, ter filho, E sai ter neto. catando todas as E outras. pedalo Robinho em tudo que é lado aí. E a mulher também pode fazer isso, não é só homem que trai. E a terceira opção é você um dia chegar com um pônei na sua casa. Um pônei. Porque nessa hora de você ficar renovando a relação, uma hora o negocinho do sex shop não adianta mais, uma hora em casa de swing não adianta mais, você chega com um pônei em casa. Um unicórnio, né? Assim mesmo. Assim é. O fim da linha é esse, assim. Então Mas é pessimista esse seu pensamento. Não, eu acho que Eu assim, não gostei de nenhum dos eu acho três ele realista. caminhos. É que, por Kátia. exemplo, Kátia, eu acho que tem uma certa imaturidade das pessoas no relacionamento, delas acharem que relacionamento é como se fosse bolsa de valores. Então você sempre tá em alta para a coisa funcionar. Se você não consegue administrar com maturidade uma fase de baixo, uma fase onde nem todo mundo está com desempenho 100%, eu acho que é uma relação mais imatura. Concordo. Né? Que vai acabar em pouco tempo.
Porque se você ficar dependente de que tudo estiver acontecendo bem, as pessoas ficam estressadas, vão parecendo uma maratona. E o casal nem sempre está no 100% da vitalidade dos dois. Não, tudo bem. Agora, em relação, voltando ao seu negócio de jogar na parede. Não, calma, vocês me entenderam mal. Não. Eu tô falando de pegada. Não, mas pera um Pelo pouquinho, amor você de me deixa eu Deus, falar. eu preciso transar com saúde. Eu preciso Tudo bem, esqueça a parede. suar e tal. Isso é tão importante. Não, esqueça a parede, Se veja não só. tem isso. Vou te dar uma dica. Sim. Se você joga na parede, faz todo dia a mesma coisa, ela já sabe a sequência. Não, Por mais ninguém que falou de seja fazer todo dia a mesma gostosinho, coisa. Não, ela não. vai enjoar. Eu não falei todo Não é? dia a mesma Enjoa. coisa. Eu falei que não pode faltar energia no sexo. Olha, aí eu Bem, concordo energia com no ele. sexo é Contestando, verdade. concordou comigo. Ela gostou da imagem de ser jogada na parede. Não ser jogada na parede, mas da pegada, Faz pegada faz lagartixa. falta. A pegada faz Pronto, falta. a pegada Não, faz pegada faz falta. Mas se você sabe que a pegada é sempre mais ou menos do mesmo jeito, a pegada bom. deixa de ser uma pegada. Isso é passa a verdade ser uma também. pegadinha. Eu vivi uma relação Não em é que assim? era pegada noite e dia, que não durou. Claro, É, claro. foi casada com ele. Ninguém tudo vai mais, transar mas com pegada há 40 não é. anos. Mas aí eu concordo com o nosso psicólogo, que é o seguinte, precisa ter uma equalização. Às vezes eu tô na pegada, às vezes eu vou fazer amor, às vezes eu vou passar 3 meses sem transar e vou ficar vendo filminho, comendo pipoca. 3 meses com a minha sem mulher. Pode transar? ser, Não é pode ser. problema, Mas, exato. Kátia, agora mas você isso tá falando vocês que não não tem que ser todo fazem. dia. Mas, Kátia... Mas se você... Vocês estão fazendo Se uma roupinha de bonitinho. A minha primeira opção é desligar a chavinha. Aí é possível, por que não? De repente eu adoro te ver. É que, de novo, ópera com a minha mulher. de novo, acho que as pessoas projetam Olha, uma imagem masculina que não A acontece. sua fala é uma e a sua face demonstra outra coisa. Não, eu dei uma risadinha Não é por aqui. nada, não. Uma Eu dei uma risadinha risadinha. maliciosa. Você virou a cabeça para o outro lado para eu não ver. Você deu uma risadinha maliciosa do tipo, vamos ver se eu consigo enrolar essas meninas todas. Meninas, não. Tudo bem, a mãe não foi. Não colou. Isso é outra coisa que o homem tem que perceber. Mulher saca na bochecha, não precisa estar olhando sua boca. A gente vê quando tá sorrindo porque ela modifica, entendeu? Entendi. É por isso que jogar na sinceridade é o melhor caminho. Ficar tentando mentir pra mulher que percebe você olhando no branco dos teus olhos não vai te levar a lugar nenhum. Então, E Kátia, as pessoas têm uma Melhorei? tendência a imaginar que o homem é muito mais selvagem e potente do que ele imagina. Eu já vi, por exemplo, de garotas de programa, quando vêm passar em consulta, elas falarem que homens vão lá, pagam para poder se desabafar. Quer dizer, se o cara Por realmente... que não vai no psicólogo para trabalho trabalhar? Então, porque né? ele acha que psicólogo é E uma abre um parênteses humilhação. aqui, homem que trai com garota de programa normalmente acha que não é traição, que não conta. Ah, não conta? Eu já ouvi muito esse discurso. Ah, não, mas é com garota de programa, é com massagista. Não Ah, mas conta. isso que você falou É traz muito uma comum diferença isso. muito importante. Porque assim, costumam dizer, o homem trai por sexo, a mulher trai por amor ou por paixão. Como se isso fosse, assim, amenizar a questão. Porque, na verdade, se ela está traindo por amor, é uma traição dupla. Porque tem o sexo e uma traição emocional junto. Então, se sua mulher Se trai é só pelo sexo, tudo Ah, bem. se Não, ela vai eu não só tô tipo, dizendo que é tudo cavalgar bem. num... Não, eu tô baixando. Baixou o nível demais na cavalgada. Pelo amor de Deus. Mas pelo amor de Deus, cara. Eu acho que traição é traição no Não mesmo existem jeito. 2 níveis, não é duplo, Nível cheeseburger, 1, 2, triplo, a traição. game. Ou trai ou não trai. Por isso que eu acho pensar no Brad Pitt de maneira... Não, pensar tudo sentir bem. orgasmo pensando. Não, Mas pera sentir um pouquinho. orgasmo pensando. Eu tô incomodado com o Brad Pitt, né? Vou jogar fora os DVDs do Brad Pitt lá em casa. Quando você, Vai tudo não pro digo lixo. você, mas quando o homem trai, ele pensa na mulher dele quando ele está transando com outro? Quando o homem Talvez, trai, ele está ou pensando não. nele, né? Pois Não, é. não, psicólogo não. Para com esse papinho. Não, Vai que tirar o homem essa quando trai imagem tá da pensando cabeça dele nele. agora. Não, eu acho que o homem quando trai, tá pensando no corpinho que ele tá vendo Mas e na não transa. pensa assim, não transa com a Pensa na fulana e com mulher a dele? Mariazinha? Eu acho que não, cara. Achando que está transando com a Imagina, mulher porque dele. não, a pessoa atrai porque deseja outra pessoa. A gente já conversou aqui sobre isso. Não, outra pessoa uma não. coisa é a ele revanche. trai pensando numa parte da pessoa. A pessoa é uma pessoa Sim, inteira. no corpo, no tesão. O tesão é uma parte fundamental. Não, é uma boa eu parte, discordo de mas não é você quando você diz fundamental. que tudo é ego, então eu transo porque eu tô pensando em mim mesmo. Nada disso. Eu transo porque eu sinto desejo por outra pessoa. E aí eu sim estou pensando na outra pessoa de maneira física. Não. Mas eu discordo numa coisa. Mas Você total, transa cara, quando você total. sente desejo por uma pessoa, quando você é solteiro. Se você tá traindo a sua mulher e tá Você fazendo também tá isso- sentindo desejo por outra pessoa que não é mas minha entram mulher. outras coisas em jogo aí, como vaidade sim, Pois é. como ética sim. Vocês eu são acho loucos. que então tem- vocês transam e depois vocês vão se olhar no É que espelho, não, é tem- isso? Tem uma Não, você tá diferença, transando, Ismael, é igual homem na entre você ser academia. solteiro e transar e você ser Cara, casado não, e transar. não. Pra mim, sabe o que é uma traição? Uma traição é o seguinte, eu estou casado, eu encontro uma mulher
eu não consigo resistir a essa mulher, porque eu acho ela uma gata, tem uma química, como você falou, né? A química sexual é tão forte. E se você passa o caminhão por cima do acordo que você tem com a tua mulher, entram questões em jogo. Na hora, o homem responsabilidade. que trai não pensa Se você nisso. diz que você não pensa resiste, nisso. você tirou de você a decisão de trair ou não. Você disse, foi maior do que eu. É eu imaturidade. Não tive escolha. Não é imaturidade. E não tem é a ver com ser homem ou inconsequência, são mulher, coisas é diferentes. imaturidade. Porque o cara que é maduro, ele pensa na consequência, ele tem empatia. Ele tem uma parceira, isso causa um impacto, não é uma coisa Mas inconsequente. se todos os homens pensassem assim, ou se todas as pessoas pensassem assim, não teríamos traição. De alguma Isso maneira. tem demais. Pergunta para a Você detetive. falou, Na não é pesquisa, só tesão. 70% dos homens traem, Mas então a isso não gente quer dizer vive que as num pessoas país são imaturas, de né? imaturos. Então é isso. E isso com certeza a gente vive. E é que nem você Pode falou ser, antes, pode assim, ser, então. Às vezes a mulher trai porque você não lavou a louça, né? Não é só o tesão, tem a vingança. Então a gente tá falando assim de um... Calma, Você já se vingou? Mas que relação é essa, Não, né? a mulher tem justificativa para Acho trair que a agora, a gente mulher está chegando a se essa vinga. conclusão aqui. Justamente por isso que eu dizer assim, eu mandei você. Mandei não, já usei um verbo errado. Né? Mas isso A é A gente uma tem característica acordos nossa, né? em que a gente tem que cada um fazer algumas coisas em casa. Uma vez que você não faz a sua parte, então ok, eu também vou lá e faço o que eu quero lá de fora. Você acha que isso é sério? Não sei, tem acordos e acordos, certo? Por exemplo, se o casal tem um relacionamento aberto, não é traição. Porque assim, Sim, você só vocês- trai um acordo entre o casal. Assim, se é uma coisa que está estruturada, que os dois podem... Agora assim, se você falou que ia lavar a louça e não lavou, isso é traição? Não. A ponto disso ser respondido com Não, isso é uma uma traição. desculpa pra pessoa ir lá e fazer o que ela já estava a fim de fazer faz tempo. Pronto, Kátia, você falou tudo. Ela já estava afim Já estava de afim. fazer, porque ela é uma pessoa adulta que tem genitália, que tem vontade de usar aquilo em outra pessoa. Isto não é falta de maturidade, muito pelo contrário. O meu filho de 5 anos de idade é um imaturo, porque ele é criança e ele não quer transar com ninguém porque ele tem 5 anos de idade. Então essa coisa Peraí, de justificar uma coisa traição a gente tá com falando- imaturidade, eu tô querendo dizer, não, o meu lado infantil traiu e eu, macho, eu homem não trairia. Imagina, se traiu é porque quis trair, porque obedeceu ao próprio desejo. É o que eu acho. Não, mas eu tenho que me responsabilizar Claro, mas pelos eu meus quero- atos. Claro, Uma é só coisa, sua. uma coisa é uma criança de Exatamente. 5 anos na idade normal dela de desenvolvimento. Ela não Sim. tem senso próprio. Alguém precisa passar algum tipo de regra. Depois que a pessoa aprende, ela é responsável por si. Tudo então, bem. se Exato. ela regride, ela está agindo de forma matura. A criança não é imatura. Sexo não é regressão, é aí que a gente está discordando. Sexo não é mas tudo bem, regressão. temos opiniões Traição diferentes. é uma questão de opção e Agora, ética. vocês Né? perdoariam a traição da esposa de vocês? Se sua esposa amanhã chegasse e falasse assim, olha, querido Ismael, eu tenho uma coisa horrível pra te contar. Eu amo você, começa já nessa ladainha. Tá. Porque eu te amo, porque você é isso, você é aquilo, porque você tem a pegada, você me joga na parede, bababá. Mas o Joãozinho que eu conheço, Me eu achei que lambuzou tinha uma inteira. pegada que você Deitou e eu rolou aqui o João. me dediquei ao desfrute. Tá. Você ia perdoar uma traição? Posso falar? Antes de Geraria. você responder, toma cuidado, porque isso Não, pode ser assim, eu vou- um aval. eu posso ser muito ele perdoaria. Oh. Eu posso ser muito não é honesto. isso. Eu provavelmente sairia da minha casa por uma semana, iria viajar lá pra longe pra pensar na minha vida, eu iria voltar, minha esposa é mãe dos meus 2 filhos, né? Eu iria conversar muito com a minha esposa e a gente ia bater um papo. De repente, Bateu um papo? é hora de pesar, Kátia. Por quê? Porque hoje a minha esposa, um homem que é casado e que tem filhos, ele tem uma família. Um ato sexual isolado não vai definir o amor que essa pessoa tem Mas por mim. peraí. É de verdade. Mas, eu acho que Mas eu o perdoaria. seu ego, na hora que você Eu fosse- acho que eu perdoaria. Mas depois eu não disso- sei porque eu não passei por isso, Tudo mas eu acho bem. que eu Se ela perdoaria. quisesse tirar uma semana de Posso dar férias, a dar minha uma por opinião fora, com relação a o isso? caminho já tá- Eu acho o Não, seguinte. não sei. Eu o precisaria Ismael, passar pela situação. o Ismael e alguns dos nossos telespectadores poderiam até perdoar. Até acredito, conheço o cara. Mas na hora que muito você vai tempo, transar com ela depois disso, você não lembra que o Não, Joãozinho não, fez a mesma porque- coisa? Claro, fica um trauma o que aí. eu acho? Eu não falei que minha não gera opinião é o trauma, seguinte, gera. o perdão, Terrível. ele pode até acontecer, mas para mim a bomba relógio está plantada na relação. Ponto. Que aí qualquer coisa, plantada, claro. não vai durar, não vai durar, não vai durar. Porque quando a esposa dele chegar atrasada 5 minutos supermercado. e não sei o quê, é o Joãozinho. Mas não sei o quê. Então, assim, acabou. E outra coisa, e a própria esposa que traiu vai ficar, às vezes até inconscientemente, achando que, pô, ele vai também querer, porque ele vai sentir o direito Então, de já que poder ele me dar vai o fazer, eu troco. faço mais. Então, melou a relação. Eu entrei entendeu? inteiro no seu programa, eu tô saindo corno. Brad Pitt e Joãozinho, ó, 2 já. Vamos ver. Não, não é pra você. A pergunta vale pra todos. Você perdoaria uma traição? Eu acho que
A resposta mais coerente seria não. Eu acho que eu poderia até perdoar. Mas você não conseguiria. Bem intencionado, eu poderia ter perdoado, só apaixonadíssimo, ia passar o caminhão por cima, tá bom, vamos lá. Mas com o tempo aquilo ia se revelar assim, uma fissura na base da relação. Pode ser, pode ser. Aí a Você gente perdoaria? Então, Começou com então. Então, veja bem. Então, veja bem, olha, eu acho, pronto. é muito caso a caso. Como caso a caso. Caso a caso soa mal nesse caso, né? Se ela foi lá, transou com outro cara, tudo bem, mas ela foi honesta, mas ela transou. Honesta porque comprou. Então, Ele vê diferença Peraí, olha só. na traição sexual e na emocional, é por aí, não mas é? o ponto que eu quero chegar é o seguinte, tá essa bom, ela fala honestidade. assim, Eu prefiro eu sou não tipo saber. tesão. Eu prefiro não Você saber. prefere ser um enganado? Pelo seguinte, Concordo com ele. eu acho que assim, se a pessoa vai prefere ser trair... enganado? Prefiro não saber, não é deixa ser eu te enganado, é explicar por quê, diferente. Kátia. Não é diferente. Kátia, o que os olhos não veem, o coração não sente. Eu estou numa Esse é um roda de ditado cornos mansos, é isso? verdadeiro. É isso que eu estou fazendo aqui? A gente já vai O chegar que nisso. está acontecendo no seu programa, Olha, Kátia? eu não estou entendendo. Mas isso tá uma loucura. Você A questão, então aceitaria? a questão é a seguinte, a pessoa que vai trair tem que, no mínimo, bancar a traição. O pior, Sim, mas se ela o pior já que essa assumiu- pessoa se ela faz... assumiu, ela bancou. Não, porque a hora que ela vem assumir pra você, ela não tá bancando, ela não segurou a onda. Ela foi canalha ela quer e que covarde. você perdoe ela. Então ela tá, Então, você quer que ela ela tá te fale o quê? terceirizando o perdão. Quer Concordo. que ela te fale o quê? Agora, assim, sobre o corno manso, é bem isso. Enquanto você não sabe, você não é corno manso. O cara que chega pra você e fala, ó, sua mulher tá te traindo. Ele te ferrou, porque você tava feliz até então. Agora você vai ter que tomar uma atitude, senão Concordo. você vai ser o corno manso. O Eu corno manso é o que preferia saber. sabe. O Mas que você não sabe é o preferia corno saber? manso. Se você tá casado, tá num relacionamento, O que não preferia sabe é saber o também? ignorante. Difícil, né? Não é o ignorante, é o feliz. É, ignorância é uma O que, bênção. o que não sabe é o feliz. Olha só, uma É. vez, em alguns aspectos é. Mas você aceitaria? Você preferia não saber? a Preferia, saber a acho que não verdade? saber. Pois eu preferia saber. Nem que eu falasse assim, foi gostoso? Foi, então agora você vai, porque sua vida é pra lá. Se foi gostoso pra você e você quis, é sinal que a nossa relação já não tava legal. Então ok, sem problema, você segue sua vida que eu sigo a minha. E se você tava feliz? Mas aí é Exatamente. numa falsa felicidade. Não é. Não, felicidade é felicidade, não Exato. É. Kátia, Assim, se você não você sabe que a acreditou numa felicidade coisa é que não falsa, existia. ela é verdadeira. Não, mas você saca que Ué, alguma coisa não tá Matrix. bom no relacionamento, você não sabe? Então, mas se você saca que uma coisa não tá boa, você já fica atento. Então, eu Mas ficar perdoaria. atento não quer dizer que você vai perdoar. Então, mas é que perdoar não tem a ver com outra pessoa, tem a ver com você readquirir mesmo. confiança em você mesmo. Em você, mas não no outro. Sim, mas daí de novo é novo acordo a ser feito. Depende muito de contexto, porque assim, se a mulher que eu escolhi pra ficar na minha vida, do meu lado, me traísse, eu ia olhar profundamente para as escolhas que eu fiz também. Ah, sim, tudo bem, você puxou a responsabilidade pra você. Mas é sempre. Não, O problema é sim, que a gente eu acha que é a concordo. responsabilidade do outro, Ele né? falou uma coisa muito boa. A gente precisa entrar num novo acordo. Isso é legal, porque uma traição, né, pode significar, ela está apontando um problema. Por que traiu? Vamos conversar? Dá para corrigir? E se você honestamente voltar para a relação, porque o que é a palavra perdão? Perdão não é o que você falou, Rampa. É o perdão, mas isso é uma fissura e qualquer... Então você não perdoou. Não, é. Então você não perdoou. Perdoar, mas não Se esquecer você não é realmente perdão. puder perdoar, aí vai acontecer isso. A gente vai entrar num novo acordo e o casamento pode até melhorar. É difícil? É difícil. Mas é uma possibilidade. Agora, acontece, Tabata né? pergunta o seguinte, ela diz o seguinte, o homem, quando ele casa, ele não enxerga depois de um tempo mais aquela mulher como a gostosinha que ele pegava, é a mulher dele. É a mãe dos filhos, Tá. é a mulher que convive com a família, nossa, como ela cozinha legal, nossa, como ela é dedicada, minha casa é um brinco. Só que os outros homens enxergam essa mulher como aquela gostosa que você enxergava antes. Então você não enxerga mais aquela mulher como você enxergava antigamente. Mas os outros homens continuam cobiçando a sua mulher como eles sempre fizeram. A diferença é que você enxerga coisas que esses homens não vão enxergar a olho nu. Ah, tudo bem, pode não enxergar, É o né? seguinte... E isso é muito mais poderoso dependendo da mulher. Porque se, de novo, for a mulher propensa a fazer o que der na telha, ela vai fazer você tratando ela com respeito ou não. Então, se ela for uma pessoa bacana, madura, então ela vai corresponder esse cuidado que Mas você veja tem. só, uma mulher, ela casa, tudo bem, tem filhos, ela não olha com o marido como o pai dos filhos dela só. Ela olha para o marido, se ela continuar, na verdade, admirando, se ela continuar... Mas o homem também, Kátia, você descreveu a dona de casa.
né? Não, dona de casa, você, qualquer mulher que pode trabalhar fora e tudo mais. Exatamente. O dia em que eu não achar uma mais... apresentadora de televisão bem-sucedida, por exemplo, casou, ela continua uma apresentadora de televisão mas não é isso que eu tô bem-sucedida. dizendo. Tô dizendo assim, ela é bem-sucedida lá fora. Quando chega dentro de casa, muitos homens, não tô dizendo nada na vida a gente pode generalizar, não tem um envolvimento com a mulher como ele tinha antigamente. Verdade. Passa a ter um carinho, passa a ter um respeito, mas não ter aquele tesão que ele tinha antes, como depois O casal que é casado há muito tempo precisa criar situações, ele precisa criar que situações. dura. Não vai acontecer naturalmente, porque a química do amor é outra, da paixão é uma, do amor é outra. Depois que você ama a sua mulher, você precisa criar situações, né? O dia que eu não achar mais minha mulher uma gostosinha, eu me separo. Acabou, não dá. Tem que existir o tesão no casamento. É Tem que existir. impressionante como todos vocês, no fim da conta, estão concordando com a minha trilogia do é botão, a pônei e traição. É impressionante. botão, pônei, traição. Porque no fim das contas Rampa, é eu isso. nunca imaginei presentear minha esposa com pônei pônei. deve Você fazer já. Você já louco aqui. Esse Um pônei... pônei de pelúcia Você que tá daí. louco. Não, esse pônei, ele dá brecha para várias interpretações. O que você acabou de dizer aqui há pouco, Kátia? Não, sim, verdade. É meio esquisito Porque isso. depois do pônei, realmente... Quando seu marido chegar com um pônei em casa... Numa relação em andamento, o tesão vai diminuir. É claro, você Vai não oscilar. vai ter Parte aquele... a parte. aquele Isso não é só o tesão do homem que diminui, da mulher também. Sim, sabe? exato. Se E Modifica. se no relacionamento Modifica. o cara entrega os pontos, provavelmente é o tipo de cara que entrega os pontos em tudo. E aí o cara tá perdido, não Mas é só no isso relacionamento. vale pra mulher também, Claro. né? Porque aquele cara não tá mais disponível pra mim como ele era antes. Se ela também Pô, não no tiver- namoro era uma delícia, agora cadê tipo aquele romantismo, né? Cadê aquele potencial sexual? Cadê? Aí vem o estagiário do trabalho, o gatinho e tal, todo galanteador. Filhinha, calma, dê uma chance pra sua relação, pro seu marido, né? É uma covardia comparar o novo com uma coisa que já está estabelecida. É uma covardia com teu marido e eventualmente com a tua mulher. Já que você falou no estagiário, eu já volto pra gente falar disso. Não dos estagiários, gente. Mas, porque os homens, quando chegam por volta dos 50 anos, 60 anos, eles querem pegar as meninas novinhas. Sim. Só que a gente está vendo que hoje muitas mulheres mais maduras também querem os mais novinhos. Exato. Se sua mulher te trocasse por um garoto de 20, como você se sentiria? Eu voto vocês... Mal? Ai, outro já a gente continua. Bom, os homens acham até que natural, aceitável. Ah, se separou da mulher, ele tem lá seus 50 anos, sei lá, na idade do lobo que ele tá, e vai atrás do cordeirinho, da menina de 20 anos. 20 e poucos anos. A mulher, com seus 50 anos, também a partir de agora, também quer um novinho. É diferente ser trocado por um homem que tem muito menos idade, ou tanto faz? Acho Ou que por dois. Pode 2 ser. de 20. Ao invés de 40, 2 de 20. entra aí um arcabouço de inseguranças, né? Imagina, você não está só sendo traído, você está sendo traído por um modelo mais novo, né? Um carro mais novo é sempre mais opcionais e tudo mais do que um carro Não é. Como diria minha mãe, não é bolinho. Não é bolinho, não. Você acharia pior? Se, vamos dizer, você tem 50 anos. Tua mulher resolve te trocar por um garoto de 23 anos. Era diferente do que ela te trocasse por um outro cara de 50 anos? Claro que é diferente. Eu acho que é pior ainda. Porque eu não tenho nem como... Eu vou me olhar no espelho e vou falar, eu não vou conseguir mais aquele abdômen tanquinho. Eu não vou... Você não consegue almejar, substituir aquilo que ela escolheu. Não dá, eu não consigo ter essa vitalidade que esse Como trocar menino por tem. uma mulher, né? Essa que eu ia fazer, essa era a próxima. Pois trocar é. por uma mulher é pior do que trocar por um É homem. mais ou menos isso. Não é. Não é mesmo. Porque assim, Porque você pode entrar no jogo? Não, porque você Porque o não homem tá tem esse competindo. fetiche. Mas é um pensamento bem machista e bobo esse, Não, né? os homens, a maior parte deles dizem que adorariam ter na cama duas mulheres. Mas o cara tem que se achar o último dos moicanos pra achar que uma lésbica vai querer ele. Não quer. A lésbica quer mulher, não quer ele. Não, isso A questão sim. é, a gente não quer se separar da nossa mulher e outro cara ir lá e brincar no playgroundzinho dela. A gente não quer Não isso. sabe brincar no décimo A gente play. não quer outro homem ali. Outra mulher, tá bom. A gente não quer outro cara que tenha a Você ferramenta que a preferia gente ser tem trocado brincando por uma mulher. Por uma mulher? Mas sem dúvida. E se o Não tem rapaz... cabimento minha mulher se separar de mim e arrumar outro macho. E ainda mais de 20 Não anos? existe.
Fica quieta, Kátia. Você é louca. Para. Deu dor de cabeça até agora. A diferença é enorme, porque assim, se ela me trocou por um cara de 20, eu tô competindo, eu tô me sentindo desvalorizado. Se ela me trocou por uma mulher, é porque ela gosta de outra coisa, não tem nada a ver comigo. Boa. Eu discordo. Ufa! Discordo mesmo. Você preferia um garoto Não é de preferir, 20 para mim ter o mesmo peso, Igual, não dá nada. doeria É tanto. sentimento. Exatamente. Você Ah, tá do ponto de vista do sentimento, sim, mas Tá é que deixando você de- tem 50 anos. Então o que a gente estava referindo aqui? Você Trocou pode por um de enganar, ela 20, achou você tão ruim que ela nem mais homem quer. Aí você tá O dizendo que a gente é pensa é você que a fez- gente é o único homem bom, a lógica masculina é outra. Ou que você que fez Não é ela que virar ela não quer leve. mais Isso homem. Eu fui ou tão que as suas ruim. falhas fizeram ela virar leve. Não é assim que funciona. Agora um garoto de 20, pronto, agora eu não tenho mais como competir, porque ele tá na flor da idade e eu já tô com as minhas dificuldades. Eu adorei ouvir Depende. isso. Tipo, o meu rádio é melhor, ele só tem mais quilometragem. Tudo bem, mas tem hora que a quilometragem é diferente do rádio e tudo mais. O moleque de eu tenho 20 tesão anos que tá interessa virado no mais. giraia, meu. Ele tá na pegada, entendeu? O cara é incansável. Isso é um problema sério. Então, Sim, esse é o quer fator dizer que que, você quer dizer tá que a sua mulher se considerando. cansou do quê? Eu Da tua achei falta legal. de vitalidade? Esse é o problema. Aí Eles estão vai lá no falando ego, aí aquilo pega que na... a mulher total. fala, né? Pois é, isso que eu tô me A mulher divertindo. fala que como é que eu vou competir com a minha barriga de filho, que eu já pari, já tudo mais, e ele encontrou uma menina de 25 Durinha, anos, toda durinha, tudo diferente. gostosa e tal. E ele falou a mesma coisa, e eles estão falando, né? A mesma coisa que a gente sente. E no É. fundo, essa divisão, assim, de acho que de homem e Que mulher. delícia, a gente pensa igual. Olha É que, que de não novo, é? É uma o cara coisa de que é 50 Muito anos... inicial, né? Que tênue. a traição não é diferente de homens e mulheres, porque assim, era quando tinha uma diferença grande numa agora sociedade não mais mais. machista. Eu acho que é mais cultural. Eu acho, mais por exemplo, que o cultural. cara de 50 anos que pega a menininha, ele tá aplicando um golpe, né? Porque pegar a menininha assim... Não, ela tá aplicando golpe nele, porque cá entre nós e ele, também. e ele também. Porque assim, ele acha que aqueles 30 minutos, aquele encontro rápido, ele fez a performance dele, o negócio é conquistar a mulher que convive com ele todo dia. Aquela que sabe exatamente dos podres dele, aquela é difícil de conquistar todo dia. Aquela menina lá que de repente tá encantada pelo dinheiro, pelo Ai, não. status. Agora, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Vocês acham que a mulher prefere? Lá manda. Manda pelo menino. Você acha que a mulher prefere o quê? Vai preferir o pônei, na opinião calma, dele? deixa Não eu sei. concluir. Um rapaz que consegue ter várias ereções seguidas, um garoto de 20 e poucos anos, Tá. que cai no girai, como você disse, pode girar, faça loucuras, ou um cara que faça que seja uma vez, mas que Se- faça muito bem feito. Segunda opção, não tenho a menor dúvida disso, mesmo. Pelo menos a Você mulher. está fazendo autopropaganda. Pelo menos a mulher. Pelo menos. Kátia, eu não vou responder à altura. Eu não vou. Porque eu acho que mais do que uma bem feita, o sujeito mais maduro, ele tem um repertório que o Jiraya do Ismael lá não tem. Que repertório? Esse cara sou eu. Veja, de fato, assim, um cara que é mais vivido, que é mais maduro, ele vai trazer uma história de vida e uns Não, não tô conhecimentos. falando de história de vida, eu tô falando de sexo. Não, mas essa história de vida refere no sexo. Obrigado, Renato. É que, de novo, tem cara que com 50 anos ele continua panaca como com 20 às vezes. Pois é, verdade. ou Não mais depende do panaca passar do ainda. tempo. Mas sim. o critério aqui não é a idade. Acho que a sua pergunta foi: uma bem dada Ou é várias. melhor do que 3 tédios intermináveis? Não, eu não falei tédio, eu não disse isso. Eu não disse isso, não. Eu disse um rapaz na flor da idade, virado no giraia, como disse o Ismael, aquele rapaz fogoso, de um homem com 50 anos, consegue ter uma relação sexual bem feita. São coisas, situações distintas. É que não basta ficar duro. Você tem que atender às necessidades da mulher. Às vezes você tá lá se chacoalhando assim por Exatamente. 50 minutos, Kátia, 1 hora. Não acabou ainda? Sexo diferente. não é só penetração. Exato. Mas é claro que não. Né? Então eu acho isso, e eu acho que essa percepção, o nosso camarada cinquentão aí, o Richard Gere, tem condição de ter. Ele tem mais sabedoria pra Exato. sacar esse tipo de... Eu acho que assim, pô, Ou não. Ou não. Assim, ó, o meu menininho não tá contribuindo aqui, então deixa eu compensar de outras maneiras. Sim, mas um homem inteligente, Mas acho que com sacada. não precisa ser muito inteligente pra deduzir O que você isso. prefere? Não, mas o meu, a gente falou no clube da Luzinha, foi outro dia. Não, eu não sei, porque eu sou casada há muitos anos, com meu marido tem 50 anos, então eu só sei o marido de Não, 50 tá anos. todo mundo falando hipoteticamente aqui. Não, Hipoteticamente, o que você prefere? hipoteticamente, eu preferi um homem que, independente de quantas transasse, que transasse direito.
E que, acima de tudo, não pensasse só nele. Que naquele momento, e aí que vem a cumplicidade também durante o sexo, que ele percebesse o que a mulher gosta, sem ela ter que ficar falando, sem ela ter que ficar toda hora sinalizando, que ele bolasse coisas diferentes, Tipo que é um o que pônei. muita mulher... Não, pônei ia ser Pônei, essa vai ter que mas, pular. como a mulher deve fazer também. Não estou dizendo só do homem, a mulher Vamos também tem pensar que fazer numa isso. dança. Eu acho que o sexo é um grande baile, né? O baile pode ser uma rave agitada, pode ser uma valsa, depende do momento, né? Os homens aí do Brasil têm que perceber as mulheres, e as mulheres também têm que perceber Claro, os vai homens, dos dois lados. para dançar junto, para jogar junto durante o sexo. Isso é o mais Mas importante. que tipo de música, por exemplo, que te satisfaz? Por que você Todas. acaba com a vassoura às vezes? Todas. Não, todos eles têm que saber dançar de tudo um pouquinho, porque aí a gente chega num equilíbrio, né? Que dia é hoje? O que está acontecendo? O que eu estou comemorando? Ou eu estou fazendo um sexo porque, de repente, eu estou tristinho, a minha esposa também, a gente está se revitalizando com esse sexo. É uma celebração que a gente resolveu beber umas taças de vinho a mais e vai fazer aquele sexo que a gente vai quebrar a cama. Não sei, não sei. Então a gente tem que fazer de tudo um pouco. Esse é o como grande se fosse exercício. é como se fosse uma Esse é o luta, né? O cara exercício. que só sabe dar um golpe, o cara muda o golpe, ele Ele não cai, sabe né? fazer. Agora, Walter diz o seguinte: como vocês se sentiriam se a mulher de vocês traíssem vocês por um cara horrível? Porque trair por um cara mais bonito que você, fazer o quê? Agora, o cara é o cão chupando manga. O cara é horrível. Isso seria menos terrível ou não? Eu acho que ela percebeu qualidade nesse cara. Eu acho que seria pior. É pior? Seria pior. Do ponto de vista imagético, a minha princesinha em cima do ogro do pântano. Pelo amor de Deus. Ninguém merece isso, ninguém precisa disso. E acho que entra aí também que aí vai mais ou menos de acordo com o que o Fred falou. Quer dizer assim, tipo, o cara não é mais bonito que eu, então ele é melhor em todo o resto. Exato. Pois é, ele teve que compensar de outro Em jeito. todo o resto ele manda melhor. Então acho que é de fato pior? uma situação ainda pior. Você acha pior, Renato? Não. Eu concordo com ele. É bem pior. Obrigado. É mais complicado ainda. Não tem Não, negociação. realmente assim, das duas uma, ou ela bebeu demais na festa e daí você se Não. Essa desconsidera. história que o álcool faz a pessoa esquecer, não sabe o que está fazendo Não. também, isso não é verídico, né? Eu acho que é pior porque vai revelar que provavelmente eu me apeguei só numa coisa, de repente a minha aparência, pra poder suprir ela. Então o cara pensou em muito mais coisas do que eu. Ele foi mais esperto que você. Sim. Você tá tão quietinho, Ismael. Eu tô quieto porque esse exercício de ficar imaginando a minha mulher me traindo aqui a meia hora que eu tô aqui tá uma loucura. Então essa coisa do Shrek em cima da minha mulher. Mas isso não existe. É que o Brad Pitt... Ah, não. Sua mulher tá fazendo Ah, não mais existe. festa, Mas aí, é homem. maluco pensar nisso, cara. Tá É o que cheio você de falou, xereque não, eu feliz concordo aí. com você. Tá cheio de xereque feliz, Exato. acredita? Então tá faltando tudo em mim, né, cara? E às vezes o cara, é isso, o cara que às vezes não tem um potencial físico ali de beleza e tal, o cara vai caprichar realmente mais nos outros aspectos. Ele vai cozinhar muito bem, ele vai tocar um violão bonito, ele vai falar... Ele vai olhar no olho, Não né? pode deixar pior, mas não é o cozinhar, eu tocar o violão bonito, que acho que vai fazer muita diferença. Não, mas Às eu tô- vezes eu tô- Kátia, exemplo, Não é tá só faltando isso. sensibilidade em você, exatamente. dona Kátia Fonseca. E às vezes o É. ogro tem Mas não uma é só sensibilidade isso, que eu não tem que ser tenho, tudo. né? Você acha que se você toca um violão legal e você cozinhar bem, pronto, é tudo que você precisa? Não, mas é o primeiro passo. Mas se o meu marido é um tosco, que só se acha o bonitão e não me faz nenhum tipo de agrado, E não tira um sujeito acorde um no- sujeito que me faz uma serenata vai me ganhar. O cara que meu. toca violão tem uma Né? habilidade manual diferente já, né? Vanessa 10 mandou dedos. um e-mail pra gente do seguinte: ela trabalha num motel. Não pra vocês ficarem preocupados. Ela é recepcionista de motel. Ela disse que hoje em dia tem muito mais mulheres levando homens pro motel como amantes do que homens levando mulheres como amantes. Eu volto a... Só pra vocês ficarem com a pulguinha atrás da orelha. Eu tô eu já- assustado aqui, tô assustado. Ela sabe. Ai, meu Deus. Samantha quer saber se a vingança também é uma forma de traição antecipada. Daquela coisa assim, ó. Ah, você tá fazendo isso pra mim, né? Eu vou te trair que você vai ver só. Mas que relação é Porque essa? É falida, né? Que você quer se vingar do cara que você ama, pelo amor Mas de é Deus. falida, por isso- Exato. Você procura É um chumbo amante trocado, eles se merecem, né? quando você procura um amante? Eu não procuro Você amante. hipoteticamente falando. Amo. Quando eu não tô feliz na relação, quando já tá falida, concordo. Exatamente, é isso. Bom, então tá. Mas aí eu acho importante perceber que você pode ser mais feliz
jogando limpo, né? Então vamos a outro ponto. O que faria com que você... Que atitude que a mulher deveria ter para não fazer com que você traísse? E também, o que ela faria de errado que você te levasse a trair? Quer dizer, uma mulher que faria o que errado que você trairia? Bom, esse é um programa de utilidade pública, porque muita coisa já foi dita aqui que responde a sua pergunta. Sim. O Ismar citou a história do espaço, isso é bacana. Não seja que é Bento. Eu acho assim, para evitar a traição, a mulher tem que aceitar como eu sou. Ah, mas aí é prático, né? Eu sou assim, você que se lasque. Não. Claro que não é assim. Claro que, mas assim, aceitar as minhas falhas e cobrar de mim um Fabiano melhor também. Né? Porque se a história do rabo de cavalo, a mesma coisa vale para mim. Mas, por exemplo, o que você não aceita numa relação que a mulher faz? Eu falei da cumplicidade, que para mim é importante. A cumplicidade é uma palavra também muito vaga, né? Não é vaga. Kátia. Por que é vaga? Ser cúmplice o que é? É você estar ao lado do outro, não é você que ele está à frente, nem competindo. É você simplesmente falar, pô, se o rabo de cavalo é tão importante para ele, então o que me custa de vez em quando usar um rabo de cavalo? Pô, se é importante para ele viajar para o mato e eu só gosto de praia, pô, eu vou. Isso é ser cúmplice numa relação? Então eu fecho com essa palavra. Então acho que cumplicidade, eu concordo. Viu como não é? Cumplicidade, então eu acho importante. Se a mulher é egoísta, de modo geral, isso é uma atitude que me perde o Mas tem uma outra coisa importante aí para uma relação dar certo e acho que diminuir a chance de traição, que são as afinidades. Muitas vezes a cumplicidade não andam junto com as afinidades. Não, é verdade. Que é você ter, de fato, o mesmo tempo daquela pessoa. Né? De repente, um cara mais caseiro não vai se dar bem com uma mulher que é uma baladeira louca e vice-versa. Ao mesmo tempo que o conceito de amor, a gente entende um pouco errado. O amor é o quê? Estamos namorando, eu e o psicólogo aqui, né? Aí a gente entende que o amor é estar junto o tempo todo. Não, tenho que amar esse cara quando ele tá lá em Salvador no carnaval, porque ele gosta de carnaval e eu não, e eu resolvo pescar no meu sítio durante o carnaval. Então, mas ele tá feliz por eu estar pescando e eu tô feliz que ele tá lá no carnaval. Mas isso é a cumplicidade. A distância eu tô amando e tô feliz por ele, Se cara. eu sei que você gosta de pescar e eu não quero pescar, ou se eu sei que você gosta de sair com seus amigos, por que eu não vou permitir que você saia? Mas isso Porque você tem que estar colado do meu lado o tempo contribui para a inteiro. felicidade da pessoa. Isso que o Ismael falou é muito bacana, porque muitas vezes a sua cumplicidade, a cumplicidade que a Kátia citou, pode compensar a falta da afinidade que eu citei. Né? Então isso de fato é muito interessante mesmo. Acho que você aposta na felicidade da pessoa e no crescimento dela. Sim, mas você sente prazer em saber que aquela pessoa está bem. É que tem gente que é possessiva. Isso é saudável, ela quer que a pessoa seja feliz do jeito que ela quer. Mas ela não quer ser feliz, que a outra pessoa seja feliz. Ela quer Mas ter aí é posse. egotrip, meu, total, Exato. total. Eu tô me espelhando na pessoa. Eu quero que ela vá pra Salvador. Vai pra lá e volta diferente, volta bronzeada pra mim, volta com marquinha de biquíni, cara, volta mais sarada, porque pulou carnaval todo, e vai voltar mais inteira pra mim, mais feliz, satisfeita. Eu acho que é isso. E deixa eu fazer um passo adicional aí, que a distância é muito saudável. Exatamente. Então é mais assim, gostar apesar da distância. Sentir saudades é bom, né? Eu acho, por exemplo, assim, que tirando quando você tem filho muito pequeno em casa, morar em casas separadas é uma ótima solução. Porque esses pequenos atritos do cotidiano são desnecessários e eles realmente podem envenenar uma relação que é ótima. Mas você concorda que a maioria das mulheres não estaria pronta, muitas vezes, para que o homem falasse isso? Por quê? Porque ela pode simplesmente imaginar, gente, hipoteticamente falando, ele quer morar sozinho, porque ali vai ser o abatedouro dele, né? Ele vai fazer o que quiser. É a mesma coisa que muita mulher fala assim, pô, vai lá jogar um futebol com teus amigos, você não pega um final de semana e viaja com o Ismael? Porque vocês curtem a mesma coisa, quem sabe isso não vai fazer você ficar melhor. Mas isso vale pra qualquer um que propor. Quantas mulheres você acha que propõe isso? Homem pode propor pra mulher. Sai com as suas amigas. Quantas mulheres você conhece que falam isso pro seu marido? Você conhece algum? Nenhuma delas falou isso pro meu marido. Não. Ou seja, você está assumindo que as mulheres são possessivas e não entendem o amor, é isso? Egoísmo. Pronto. Pelo amor de Deus, mulheres, deixa o homem solto, cara. Sabe o que é? Eu Você acho só que tem a ganhar. Relacionamento é assim, ó. Sabe, você segurou gelatina? Já. Você segura assim, ó. Se você segura assim, ela se mantém. Se você aperta, ela sai pelo meio. Se você não tem confiança, se você não acha que você pode viajar com o Ismael, é que você pode simplesmente pescar e tudo bem,
Se eu vou ficar assim, eles vão sair porque, na verdade, o Renato não presta, vai levar o Ismael pro mau caminho. Vão sair, vão transar com todas as mulheres. Quem quer trair, trai de manhã, trai de tarde, trai de noite, fala na padaria, fala no supermercado. E sabe por que a pessoa pensa assim, Kátia? Isso é falta do que fazer. Não, de autoestima. Por quê? Porque se você tá lá longe e eu tô aqui, eu tô pensando o que você tá fazendo lá, é porque eu tô sem nada pra fazer, cara. Exatamente. Vai arrumar o que fazer. Né? Aí você vai se sentir legal. Pode ser. A pessoa que traiu 2 meses atrás e você não tirou mais isso da cabeça. Posso fazer uma pergunta para a Alessandra? Ui, que Se ela quiser responder, né? É o seguinte, você tocou num ponto interessante que me convenceu, a história da cumplicidade. E tem relações que não há cumplicidade, né? Que as pessoas, que um dos elementos, o cara fica torcendo contra a menina, boicotando, não quer o crescimento dela e tudo isso, né? Por baixa estima. Tem relações que não são harmônicas, como a do Fred com o Ismael aqui, que é uma relação de sucesso, né? Um casal bonito que se formou aqui, legal. Mas não, tem relação que não funciona bem. Alessandra, por que tem menina que só reclama do namorado, só reclama do marido, chora com as amigas o tempo todo e não separa, e sucumbe, fica o tempo todo ali? Pois é, isso é uma pergunta, uma questão, porque eu já me vi nessa situação. Né? E eu acho que no meu caso, assim, e acho que é de um modo geral a mulher, que até o Fred comentou, a mulher precisa se sentir amparada. E eu acho que mesmo essa coisa de o casamento tá ruim, a relação tá ruim, não sei o quê, mas tem aquela criatura ali do meu lado que nutre alguma coisa doente que eu tenho dentro de mim. E você se sentiu doente nessa fase da vida, assim? Muito. De, puxa, eu tô fazendo da minha vida, jogando minha vida fora, porque a gente passa rápido. É uma esperança cega, né? A pessoa acha porque... que a pessoa vai mudar e fica acreditando naquela mudança hipotética que nunca acontece, e outra né? coisa, você acaba deixando de fazer coisas que são da sua própria individualidade, coisas que você gosta. Pra ver se salva. Pra ver se salva, pra fazer a vontade do outro, pra estar junto do outro. Mas isso é uma tentativa de ver se... Eu acho que é uma oportunidade de você falar pro outro, bom, tô te dando mais uma chance. Vamos ver se dessa vez às vezes, você se adequa à minha necessidade de hoje. E às vezes, Kátia, é um orgulho, ela não quer dar o braço a torcer que a coisa não funcionou e de repente ela fica com a sensação de que ela é uma mulher que fracassou no casamento dela e mostrar pra sociedade que às vezes é uma coisa que ela se importa muito, que a família vai dizer, o que os filhos vão pensar, e ela não dá o passo definitivo por medo de se considerar uma mulher divorciada, rejeitada, né? Porque o relacionamento está no lugar errado. Essas pessoas que acham que assim uma relação ou que o amor vai salvar elas, e que elas, o dia que elas encontrarem o amor vão ser felizes, elas estão enganadas. Esse projeto, essa felicidade. Né? Essas, tipo, nós somos duas metades que o amor, nos encaixam. Não, você tem que ser uma coisa entre dois inteiros. Tem que ter uma independência saudável. Porque senão, assim, se o relacionamento que vai te fazer feliz ou não, você tá na lama. Agora, uma coisa que a gente também tem que ponderar. Tudo, né? É isso. Foi ótimo. Nota 10 pra você. Muitas vezes a gente começa assim, lado a lado, num relacionamento, seja ele de muito ou de pouco tempo. De repente, os objetivos da vida de cada um mudam. Ninguém aqui é igual ao que era há 10 anos. Exato. Só que muitas vezes você está com uma pessoa que você foi para lá, mas a pessoa se manteve assim. Não tem certo e errado, quer dizer, os objetivos foram modificados. Exato. Eu hoje sou muito diferente do que eu era há 5 anos atrás. Se meu marido não acompanha a minha mudança, se a gente não continua tendo os mesmos objetivos, fica difícil um relacionamento. Você não vai se reapaixonar, né? E não é uma Tem que se tragédia. Ou se separar. Ou se separar. Exato. Ou se separar. Isso não é uma tragédia nem um fracasso. Vou citar como exemplos aqui, peço a licença mental e telepática para os meus pais. Meus pais são separados. Ambos casaram de novo. Meu pai com outra mulher, minha mãe com outro cara, são super felizes. Então, isso eu é bom? lembro deles brigando o tempo todo juntos, assim, separaram e os dois cresceram, são felizes. Pronto. Então, assim, o fim de uma relação não é necessariamente uma tragédia. Pelo contrário, pode Muito, ser exatamente. uma felicidade para a família, né? Eu acho isso. Um alívio. Pensar nos filhos, por exemplo, é muito ruim porque as crianças ficam incumbidas de um peso que elas não pediram. E às vezes elas ficam mais saudáveis com os pais, em ambientes diferentes, vivendo vidas boas, do que junto, supostamente fazendo a cara da família perfeita e infernizando os filhos também. Né? Mas para que isso aconteça é importante, aí a gente já entra numa coisa de educação afetiva de base, que é o papai e a mamãe tem que mostrar para os filhos que eles são individuais.
que não é uma coisa descolada, papai e mamãe, não. O papai é um cara, a mamãe é uma mulher, os dois têm desejos e têm sentimentos, cada um tem uma personalidade, eu acho isso fundamental. Porque quando rola uma separação, a coisa acontece com mais tranquilidade, sempre é traumático, mas rola com mais tranquilidade, porque as crianças conseguem perceber o papai é o papai, a mamãe é a mamãe, senão fica aquela coisa dessa unidade. E não tem aquele jogo existe, de eu tenho que amar mais a mamãe ou eu tenho que amar mais o papai, não posso amar o papai que eu amo a mamãe, nem a mamãe que eu amo o papai. E aí a criança fica numa situação complicada que muitas vezes o casal, nessa hora de separação, não pensa nos filhos. E muitas mulheres usam os filhos como aliados contra o parceiro, né? Mas aí é uma forma de tentativa de punição. Exato. Que já é, pelo menos no meu ver, eu não sou psicóloga, mas no meu ver, um desvio de caráter. Sim. Quer dizer, se você usa o seu filho para fazer um negócio desse, tá muito cega, né? É uma sacanagem. Vai buscar um médico porque você está usando o ser que você mais ama para destruir um outro que você um dia amou. Se você um dia casou, porque você amou. Ninguém casa com inimigo. E os seus filhos precisam daquele cara, né? Porque foi ele que você escolheu para ser o pai dos seus filhos. E você ensina pelo exemplo, né? Então, assim, se você toma uma atitude dessa, é um péssimo exemplo. Da mesma forma, se você sacrifica totalmente a sua felicidade pessoal para manter uma estrutura que não é necessariamente saudável, também é um mau exemplo. Às vezes, é o que você falou, separar e ter casas que vai cada um pro lado, eles são felizes e tá tudo bem. É um bom exemplo. Você tá ensinando, né? Vamos pro intervalo e a gente volta 2 minutos e a gente continua. Até já. Mas, sei lá. Bom, estávamos aqui durante o intervalo, continuando o nosso papo, mas vamos continuar mais vezes com a nossa roda de homens, assim como a roda de mulheres, mas deixa eu mostrar alguns livros aqui, do Fabiano e do Ismael. Homem, livro aberto. Elas perguntam, eles abrem o jogo, mas abriram o jogo mesmo? Esse é o nosso segundo livro para as mulheres. São perguntas que mulheres fizeram acerca do universo masculino, sobre a vida dos homens. E foi o segundo livro depois do Manual do Chavequeiro, que é o nosso carro-chefe, né? Homens e mulheres hétero conseguem ser amigos ou da parte de vocês sempre há uma segunda intenção? A resposta tem que estar no livro. Exatamente, tá aí. Podemos falar um dia desse sobre isso. É bem divertido. É bem divertido. Dá muito assunto. Olha, do Renato, Como Nascem os Pais, Crônicas de um Pai Despreparado. Você falou uma vez mesmo aqui, enquanto você não estava preparado para ser pai. Agora já está pronto, tá bom? Acho que já melhorou um pouquinho. E também, Diário de um Grávido. O homem também fica grávido junto com a mulher, porque assim como a mulher acaba tendo 1000 questões e 1000 dúvidas, o homem também não é nada diferente nesse aspecto, né? Vem outro por aí depois? Vamos ver. Vamos ver. Quem quiser o seu contato, como que a gente faz para te encontrar, Frederico? Tem algum telefone, o site? O sobreavida.com.br. Sobreavida.com.br. Queria agradecer demais a participação de vocês. Obrigada, viu? Precisamos fazer mais vezes essa roda de homens. Podemos fazer da próxima vez de homens e mulheres. É que só para nós. Eu acho que dá um debate bacana. Vai ser incrível, vai ser impressionante. Quem tiver alguma dúvida aí, pode ir lá pelo Twitter. Arroba rampa, underline rampazo. Arroba rampa, underline rampazo, Twitter. E para te seguir, Ismael? É o seguinte, Ismael de Araújo no Facebook, e esse domingo, às 3 horas da tarde, eu tô no Shopping Metrópole, em São Bernardo do Campo, 3 horas, que eu vou fazer uns exercícios, com que eu também tenho um trabalho como hipnólogo, eu vou fazer uns exercícios... hipnólogo, eu também sou mágico e tal, e a gente vai estar lá às 3 horas para fazer um show e uma brincadeira para pensar um pouco no potencial da nossa mente. 3 da tarde, de graça. Não paga nada. Tem Twitter? Tem o site diariográvido.com.br e no Facebook /Diário Grávido. Marmitinha no Facebook. A Marmitinha. A Marmitinha. E a gente encontra a Alessandra Avon e também o seu site, só relembrando. Sobreavida.com.br. Obrigada mais uma vez, viu? Foi muito proveitoso. Tchau, Kátia. Obrigada, até mais.